E aí, gente, esses dias eu tava perambulando pela internet quando eu me deparei com um vídeo feito por universitários da UNB, tá? Eles criticaram bastante a Luciana Genro, mandaram ela estudar e tudo mais, criticaram a proposta dela de cobrar 5% em cima de fortunas acima de 50 milhões, né? E não se deram o trabalho de explicar para a população que tipo de política fiscal que está vigente hoje no Brasil e que tipo de política fiscal a Luciana Genro está tentando implementar. A gente tem uma política fiscal, uma tributação, né, regressiva, tá? Isso significa que o Estado cobra mais impostos de quem tem menos renda, ok? Enquanto cobram menos impostos de quem tem mais renda. É isso que significa uma tributação regressiva, uma política fiscal regressiva, tá? O que a Luciana Genro está querendo implementar é uma tributação progressiva, ou seja, ela vai cobrar mais de quem tem mais e vai aliviar, né, a cobrança de impostos para quem tem menos. Mas isso a minha amiga Di vai explicar melhor no próximo vídeo. Eles afirmaram que esse tipo de tributação ela vai fazer com que o Brasil tenha um rombo aí, né, nos incentivos fiscais. Mas, gente, eu quero falar uma coisa, que também minha amiga Di vai falar, que a ONU, ela fez um relatório em relação a uma experiência que eles fizeram na América Latina, tá bom? Sobre a tributação progressiva. Esse tipo de tributação, ele pode contribuir fortemente para o crescimento inclusivo, tá? E também poderia reduzir a desigualdade, tá bom? De renda, né? E ao mesmo tempo poderia propor uma perspectiva de expansão da demanda, tá? Hoje no Brasil, quem paga mais imposto é o pobre. É você aí da classe média. E enquanto milionários, principalmente os que a Luciana Genro está querendo cobrar os 5%, eles pagam taxas comparadas com a fortuna que eles têm, mínimas. Eles não pagam quase nada comparado à fortuna deles, tá bom? Enquanto você de classe média é cobrado a mais, tá bom? O seu imposto, a tributação que você paga é muito alta pro que você ganha, tá bom? O que ela tá querendo fazer é simplesmente inverter isso. Ela quer cobrar mais imposto de quem tem mais, tá bom? E aliviar para quem tem menos. É só isso, somente isso que ela quer fazer, tá bom? A gente vai enfrentar aquele terrorismozinho que os universitários da UNB falaram. Tipo, alguns ricos vão sair do país, eles vão tirar dinheiro do país, e não sei o que. Mas eu vou falar uma coisa, gente. Quando a pessoa não quer enfrentar a Constituição de um país em relação a tributações e tudo mais, ela sempre vai fugir para paraísos fiscais. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece em tudo que é canto, gente. Em países desenvolvidos, onde a Constituição realmente funciona em relação a isso, a gente vê muitos ricos escondendo fortunas em paraísos fiscais e tudo mais. Isso não vai acontecer só no Brasil. Hoje a gente pode considerar a tributação progressiva universal, né? Ela é utilizada em grande medida pelos países desenvolvidos, tá? Pra quê? Os países desenvolvidos, quando aplicam esse tipo de tributação, eles visam atender às modernas funções da política fiscal, tá bom? E é por meio da política fiscal, tá, que os governos procuram interferir na ordem econômica, tá, para neutralizar ou reduzir, né, alguns problemas crônicos, como crises ou processos inflacionários. E principalmente, né, desigualdades sociais, que é o que a gente tem muito aqui no Brasil. Outra coisa que eles falaram é que não existe investimento sem risco, como a Luciana Genro falou no vídeo dela, né? E assim, eu me pergunto se eles são tão inteligentes e fazem faculdade da UNB, tá? Só eles pegarem fundamentos da administração financeira,
tá bom? Que eles vão achar esse termo, investimento sem risco. Ou então, prêmio pelo risco. Quando a gente fala que um investimento não tem risco, por exemplo, o Tesouro Nacional é praticamente livre de riscos, tá? Quando eu falo que ele não tem risco, que é um investimento sem risco, eu quero dizer que os riscos são tão pequenos que eles não são considerados, tá? Por que o Tesouro Nacional é praticamente livre de riscos? É porque o governo sempre pode usar os impostos, né, para pagar as letras do Tesouro. Eu posso dizer, sim, queridos, que ele não tem risco algum, tá? Comparado com outros investimentos. Tanto que o prêmio pelo risco pode ser descrito como um tipo de recompensa, né? Por você correr risco, quanto mais risco você corre, mais retorno você tem nesse investimento, né? No Tesouro Nacional ele é tido como zero comparado aos outros investimentos também, tá bom? Ou seja, o prêmio pelo risco também é zero. Outra coisa que eles criticaram bastante foi o socialismo, né? Como sempre. Eles detonaram o socialismo, comparando ele com esses regimes que a gente vê hoje em dia, né? Na Coreia do Norte e em Cuba, né? Eles disseram que o socialismo fracassou, mas na verdade o fracasso não vem do socialismo, não vem de Marx, tá bom? O que a gente vê que fracassou foram esses regimes de cunho militar, né, que usaram alguns ideais socialistas, né, mas quando eles aplicaram um regime com centralização de poder ou ditatorial, eles fugiram totalmente do socialismo. Ou então aquela política de vanguarda, né, que a gente viu na União Soviética. Nada depois desse regime pode ser considerado, né, o socialismo, até porque o socialismo não defende centralização de poder, ele vai contra a centralização de poder. Ele não defende esse tipo de regime autoritário, militar, ele vai contra isso, até porque é de esquerda, né? E misturar militares com socialismo não tem nada a ver. Então eu não posso falar que esses regimes que a gente vê hoje em dia são socialistas. Para deixar mais claro ainda, o socialismo ele vai contra qualquer precariedade ou desigualdade social que qualquer tipo de regime, filosofia ou sistema crie em um estado. Bom, gente, o que eu percebi que esses alunos protegem é o liberalismo. Ao longo da história, foi possível ver que o mercado sozinho ele não era suficiente para reger, né, as relações sociais de forma justa. E aí foi quando surgiu o neoliberalismo, tá bom, em fins do século XIX, que viria a ser uma espécie de liberalismo preocupado com o social, tá? Que permitiria a intervenção do Estado para corrigir falhas e imperfeições na estrutura do mercado, tá? Mas essa intervenção levou a uma falha ainda pior, que é a falha que torna esse tipo de filosofia, sistema impraticável. O liberalismo torna ele mesmo impraticável. Eu vou explicar para vocês de uma forma que todo mundo possa entender, tá? Vamos pensar que o mundo é perfeito, né? Que o mundo não precisa de nenhuma entidade, né? Tendo controle sobre nenhum indivíduo. E vamos pensar que o empresário, o ator, é a mesma pessoa que ocupa algum lugar no Estado. Mesmo que esse Estado tenha uma atuação mínima, tá bom? Nesse mundo. Agora vamos pensar que esse ator seja racional e que o Estado funcione com a mesma lógica desse ator. Dessa forma é impossível, tá, impedir que esse ator que ocupa um lugar no Estado use o Estado para ter vantagens competitivas no mercado. E de acordo com o liberalismo e de acordo com o von Mises, qualquer intervenção do Estado gerará outra e outra e outra e outra. E nesse sentido, né, o próprio pensamento liberal gera o que o torna impraticável. É, por exemplo, o que acontece no Brasil, né, nos dias atuais. O empresário ele ocupa um cargo, né, seja de governador, seja de prefeito, seja de presidente, né, e ele usa desse posto para obter vantagens, tá bom, no mercado. Ele não governa para a população, ele governa para si mesmo. Ou
para empresas ou empreiteiras que tenham financiado a campanha dele. E achar que o liberalismo que a gente tem hoje em dia no Brasil é bom para o Brasil, né, contribui para um acontecimento muito ruim, no qual um determinado grupo tem privilégios e pode manter esses privilégios por um longo tempo, enquanto ele estiver ocupando algum cargo nesse estado. E, gente, pelo amor de Deus, isso não é condizente com o liberalismo. O liberalismo, na verdade, ele é aberto a mudanças, tá? E ele acredita em uma ordem espontânea, que as coisas acontecem espontaneamente no mercado, tá? E essa contradição que eu falei pra vocês não poderia estar mais clara. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se existem situações de dúvida sobre quem deve decidir sobre uma suposta intervenção estatal ou não, se quem decide são esses atores que eu citei, né? Esses atores que fazem parte do Estado em determinado momento histórico, né? Quem deve decidir isso? Assim, esses atores, como eu mostrei anteriormente, têm interesses privados e eles decidirão baseados nesses princípios, nessa lógica. E criando essas vantagens, eles destruirão gradativamente toda e qualquer ordem natural dos mercados. Agora, gente, vamos tirar, tá bom, todos esses interesses privados e colocar um ator que vai contra um pensamento individualista. Vamos colocar esse ator que pensa coletivamente, tá? Que não pensa só em si ou em vantagens no mercado. Não haverá como uma competição, porque ele não pensa em si, ele pensa na população, ele pensa coletivamente. Esse ator, ele não pensa na elite, ele não tem financiamento de empreiteiras ou empresas, tá? Ele não tem a mídia, tá bom, rica ao seu lado. E o principal, esse ator não pensa na religião do fulano, na religião do ciclano. Ele pensa que o Estado precisa ser laico para que haja democracia. E esse ator, ele sabe que o Brasil vive na costa do pobre, tá? Ele sabe que quem paga mais, tá bom? Que quem sustenta a elite é o pobre. O pobre fica cada vez mais pobre, enquanto a elite fica cada vez mais rica. Esse ator sabe que as minorias, tá, existentes no Brasil estão pedindo desesperadamente por mais igualdade e direitos respeitados. E que essa política fiscal que a gente tem atualmente no Brasil é totalmente injusta. Vocês não acham que ele merece o nosso voto? Vocês não acham que está na hora do Brasil tirar esses atores que governam com interesses próprios ou interesses de empresas empreiteiras? Vocês não acham que seria melhor no Brasil realmente com uma política nova? Então, gente, vamos retirar esses atores individualistas. O Brasil já os aguentou por muito tempo. E eu acho que se vocês querem uma política nova, é preciso se desprender um pouco desses atores individualistas, né, que fazem, né, o liberalismo tão querido pelos nossos universitários da UNB, né, fracassar. E o socialismo, ao contrário do liberalismo, ele não torna ele mesmo impraticável. Na verdade, os ideais socialistas, eles estão em prática, tá bom? No norte da Europa, tá bom? Em pleno século XXI, sério, gente, eu não tô falando nenhuma besteira. Se vocês quiserem, existem várias fontes aí que vocês podem estar pesquisando, tá? Vocês podem colocar lá no Google, tá bom? Vários ideais socialistas estão sim sendo aplicados no norte da Europa, tá bom? Em vários países desenvolvidos também, tá? E, assim, eu voto Luciana Genro 50, tá? Ela pra mim é a candidata mais condizente, né, com todas as mudanças que eu quero pro Brasil, com a nova política. Ao contrário desses candidatos, ela é esse ator que eu falei, que vai governar pelo povo, que tem interesses coletivos, que não pensa em si mesmo e que não vai criar vantagens em mercado algum, tá bom? Ela é esse tipo de ator. Então, abra sua mente, vote em quem você acha que não vai governar para si mesmo. Vote em quem você acha que não precisa competir em mercados, tá bom? Que não é financiado por empresas ou empreiteiras, que não vai governar em prol desses interesses, tá bom? Vote em alguém que governe por você, pelos seus direitos, tá? Pela democracia. Valeu!